crescer em abundância, como disse o apóstolo Paulo, será consequência. O posicionamento de Débora trouxe estabilidade, foi onde nós lemos no cântico que ela cantou depois da vitória que Deus deu a Israel. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando se levanta em sua força. Verso 32, e a terra teve sossego. A terra teve sossego. Essa palavra é maravilhosa, ela é tão boa que só de falar já dá uma paz. Sossego. A gente fala sossego, já vê uma rede. A gente fala sossego, já vê um café quentinho. A gente fala sossego, já sente uma água fresca na boca. A gente fala sossego, já sente um perfume refrescante. A gente fala sossego, já tem uma sensação de bem-estar. Só que isso não foi diário, não foi um final de semana. A palavra do Senhor diz, a terra teve sossego por 40 anos. 40 é virada de ciclo. Lembra quando o Senhor permitiu a Israel peregrinar no deserto por 40 anos? Isto foi para que toda a geração que antecedesse a idade de Josué e Caleb morresse e não herdasse a terra que jurou o Senhor aos seus pais. Por quê? Porque se rebelaram contra o Senhor no deserto. Então o Senhor inaugurou a chegada da geração de Josué e Caleb no deserto depois do período de 40 anos. Se você está aí, bota 4 dedinhos. E se você está aqui, levanta a mão e diga 40. 40 não é conversa fiada, irmãos. 40 é número que traz uma simbologia muito forte. Eu não estou dando uma de uma pessoa que é totalmente voltada para números. Eu não tenho tanta habilidade quanto a isso, mas é tão presente na Bíblia o 40 que isso se transpõe para o físico, para a nossa vida cotidiana. Por exemplo, o dia em que Davi venceu Golias, o texto diz, era aquele o 40º dia em que ele subia para atormentar e zombar dos filhos de Israel. Ou seja, no 40º dia, Deus usou Davi para quebrar o ciclo de afronta de Golias contra Davi. Quando Elias se sentiu afligido, por exemplo, perturbado pela ameaça de Jezabel, o texto diz que indo em direção a uma caverna, primeiro parou debaixo de um pé de zimbro. E o que foi que o Senhor disse para ele? Come dessa comida, porque na força dessa comida você vai voltar pelo mesmo caminho. Vai ungir um sucessor Eliseu em teu lugar. E ele diz para ele, no mesmo caminho, e esta comida te alimentará, te dará sustância durante 40 dias e 40 noites. Não é que eu estou forçando, é que é bíblico. Você vai ver Jesus na tentação, quando foi conduzido pelo Espírito para ser tentado e aprovado por Deus, para ser tentado pelo diabo, e aprovado por Deus no deserto. Olha o que o texto vai dizer, que Jesus peregrinou no deserto durante que período? 40 dias e 40 noites. E o Senhor então quebrou aquela tentação, superou, e os anjos vieram e serviram. E então o ministério de Jesus ficou aprovado, logo depois do período da quarentena. Sabe quando que Jesus subiu aos céus? Depois do período da ressurreição, episódio exato de 40 dias peregrinando sobre a terra, depois de já ter ressuscitado dentre os mortos, para que fosse visto por olhos nu a todo e qualquer homem. Veja como abre ciclo e fecha ciclo num período de 40 que eu poderia traduzir aqui por quarentena. Quem está entendendo? Quando Moisés foi receber a lei que mudaria de uma vez por todas toda a civilização e compreensão dos hebreus na condição de serem filhos de Deus, a primeira vez que ele subiu ao Monte Sinai, o texto diz que ficou ali para observar e para escrever, para ver a escrita de Deus sobre os 10 mandamentos, 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu e viu o bezerro de ouro e o povo adorando, o texto diz que por causa da ira e do furor, ele quebra a tábua que o Senhor havia lhe dado. Quando Deus chama Moisés para subir o monte de novo, a fim de recobrar os mandamentos da tábua, ele já sabia tudo o que ia escrever. Afinal eram só 10, não eram 1001.
eram 10. Então ele já sabia o que iria ser dito ali. Mas ainda assim, na segunda vez, quando Moisés sobe ao Sinai, Deus não diz, hoje você vai ficar 30 porque você já sabe o que é. Nem passa aí 15 dias porque eu já te dei uma vez. Não. Ele sobe a segunda vez e por mais esta vez o Senhor o retém no cume do Sinai 40 dias e 40 noites. Camila, eu ainda não entendi. Então você vai entender que eu estou falando rasgado. Deus te trouxe aqui para dizer que vai haver sossego. E este tempo de tormenta vai se fechar com esse ciclo da quarentena. Oh! Aleluia! Camila, mas você sabe, né, que cientificamente falando, quarentena não significa propriamente 40 dias. E você sabe, né, que eu estou aqui pregando para quem crê. Na magachúria. E você sabe que eu não estou aqui para ser cética. Quando se açoitava um homem, se dizia, dá a ele o açoite que lhe é devido. E isso era 40. Como cada ciclo na contagem de açoite e chibatada se contava de 40 em 40, quando queria castigar alguém em demasia, eles tinham que virar o ciclo. E não podiam dizer assim, dá 41, não podia. A nomenclatura não era essa. Eles não podiam dizer assim, dá 42 chibatadas. Sabe como é que dizia? Eles diziam assim, dá 40 mais uma. Por quê? Porque quando chega a 40 tem que fechar o ciclo. Se você crê nisso, nessa noite, levante a sua mão aonde você estiver. Eu estou declarando que Deus vai fechar um ciclo e vai inaugurar um tempo de sossego. Um tempo de estabilidade. Recebe isso, eu vou falar de novo. Deus vai fechar esse ciclo de cativeiro, de depressão, de tristeza, de sentimento de abandono, de complexo de inferioridade, de crise financeira, de tormenta na alma, de perturbação mental, de crises emocionais. Deus vai fechar esse ciclo e vai inaugurar um tempo de sossego. Sossego, sossego. Eu ministro sobre a tua vida aí agora. Sossego em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, e a terra teve sossego, veja.